Boa tarde a todos. Só um pequeno probleminha aqui com o nosso conexão. Estou tentando colocar aqui. Pronto, vai dar certo. Acho que sim. Ufa! Foi! Deu certo. Tudo bem? Lud, tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. Pena que a gente não conseguiu entrar pelo FIV Sem Mistério, mas a gente tenta aqui agora pelo da CMA, pelo meu. Eu queria inicialmente agradecer muito pelo convite e parabenizar aí pela iniciativa sua de alguma turma. Espero que mais até pessoas se juntem à iniciativa, talvez, fazer uma coisa para conscientizar as mulheres que estão querendo ter filho sobre uma forma diferente de pensar sobre a fertilização in vitro e que dá bastante certo, sem tanto mistério, sem tanta coisa diferente, mágica aí para fazer engravidar, que engravidar seria só colocar o embrião no útero. Muito obrigado, Ludmila. Por favor, vamos lá conversar agora com essa turma toda, então. Eu que agradeço, doutor. Tenho já uma surpresa aqui. Vamos Opa! ver. Isso Tô vendo já aqui o cabelo, hein? tá ótimo. Passou perfume? Passei perfume também. Isso aqui Olha, que... é uma parte dos exames investigativos que rolam na internet antes de Sim, iniciarmos a FIV. O que sim. você me diz desse mistério? O primeiro mistério que eu te passo é sobre o exame investigativo para conseguirmos 100% de chance na primeira tentativa. Ótima pergunta, Lud. Muito bom. Eu acho que esse que seria o sonho nosso também, conseguir 100% de sucesso em todo o tratamento. Ficaria muito mais barato conseguir um filho, faria todo sentido. E o que se fez, tá? Então vamos lá. A fertilização in vitro não funciona como as pessoas gostariam. Infelizmente não funciona. Então a gente tem os dados globais no mundo, por exemplo, os Estados Unidos faz 300 mil ciclos de fertilização in vitro por ano. Em média, sucesso é 22%, ou seja, são mais de 4 ciclos para cada bebê nascido, mais de 4 ciclos de FIV. E lá o ciclo de fertilização in vitro custa $12.000 em média. Tá? Não é barato lá, não é acessível para eles. Os Estados Unidos faz muito menos fertilização in vitro por pessoa do que, por exemplo, a Austrália. Tá? E até menos do que na Europa. Então, nos Estados Unidos ainda a população é muito mais rica, mas também é restrito o acesso lá pelo custo. Tanto que vem pacientes dos Estados Unidos fazer FIV aqui na CMA. Tá? Um outro local, Europa, 900 mil ciclos de FIV, está dando menos de 20% de sucesso. Menos de 20% de nascimento vivo por ciclo de FIV. Tá? Lá sai a média de 6, 7 mil euros. Eu estava conversando ontem com uma paciente da Suíça, tá? Que vai fazer fertilização in vitro aqui no Brasil. Ela é brasileira, mas mora na Suíça. Então lá ia sair para ela na Suíça 10 mil euros, 10 mil francos suíços, porque lá é em franco, mas é muito parecido com euro. Na Austrália, 18% de nascimento vivo, mais de 5 ciclos de FIV por nascimento. Tá? E no Japão, que lá eles deixam para mais tarde, não usam óvulos doados, no Japão acaba sendo 8 ciclos de FIV, 9 ciclos de fertilização in vitro por bebê. Então vejamos bem, se a gente está nos países desenvolvidos, que tem mais dinheiro do mundo, $12.000 o tratamento, 10 mil euros o tratamento, taxa de sucesso 20%, ou seja, 5 de cada 5 pessoas que fazem uma captação de óvulos, só uma consegue um bebê. Então a gente tem isso de dado concreto do mundo inteiro. O que acabou gerando um pouco de exames, tá aí? Talvez, assim, por o custo elevado, por as pessoas não terem acesso com facilidade, e pela frustração, acaba se tentando checar exames para ver se vale a pena, depois, por exemplo, de 2, 3 tentativas sem sucesso. Tá?
E aí, e sem nenhuma comprovação que funciona, simplesmente para ver se identifica algum problema, tá? Bem chutes, tá? Eventualmente identifica alguma coisa, se você procurar alguma coisa a mais, vale a pena, como por exemplo uma trompa dilatada, então você pode fazer um exame mais bem feito. A trompa dilatada é uma coisa que vale sempre a pena procurar, mas é muito apenas suposição. E qual que é o problema? Frequentemente, a pessoa que faz um exame, uma investigação, uma intervenção, engravida no ciclo subsequente. Não porque fez aquele procedimento, mas sim porque ela repetiu o tratamento. E o problema disso é que, frequentemente, essa pessoa que fez 3, 4 tentativas não conseguiu. E ela faz uma coisa diferente, e ela faz de novo e consegue, ela vai atribuir o sucesso a essa nova intervenção que ela fez. Tá? É meio natural da gente. Se você joga o dado 4 vezes e não acerta, na quinta, se você soprar antes de jogar e acertar, você vai falar para todo mundo que precisa soprar o dado antes de jogar. Só que é muito difícil diferenciar o que é o efeito real do procedimento de coincidência, daquilo ter acontecido diferente só porque você testou. Bom, alia-se a isso ao interesse das indústrias em vender exames, porque eles acabam ganhando bastante com isso, e até vender intervenções, que também tem um valor muito alto nas intervenções propostas para a FIV. E as indústrias pagam médicos para falar bem tanto das intervenções quanto dos exames em congressos, e as pessoas que vão frequentemente podem se sentir que seria importante realmente realizar. E acabou se criando, vamos dizer, no Brasil como um todo, a gente tem uma cultura de muitos exames. Cultura do check-up, de dosar todas as vitaminas, o hemograma, a glicemia, e essa cultura não tem nenhum benefício disso também, mas é uma coisa um pouco cultural, como se isso fosse ajudar em alguma coisa, tá? Então, todo mundo... e não é tão... Não é nada verdade, são muito poucos os rastreamentos que realmente trazem benefício para a saúde, mas tem-se essa cultura também. Então, juntou tudo isso e criou-se uma lista enorme de procedimentos, enorme procedimentos, medidas, intervenções para se fazer durante a investigação para a fertilização in vitro, como se fosse uma pessoa que a gente não faz quando quer engravidar naturalmente, e a pessoa gasta um tempão e um dinheirão com medidas que não vale a pena. Então, no final das contas, isso reduz a chance de ter um filho, minha opinião sincera. Por quê? Porque faz gastar o dinheiro que poderia ser mais bem investido e porque perde tempo, e tempo é valioso. Cada mês que você atrasa, tá? Se um mês não fosse importante, você podia esperar para sempre. Porque se você pode esperar um mês, no mês seguinte você pode esperar de novo. Então você pode esperar de novo, você pode esperar para sempre. Então, toda perda de tempo, ela é importante para quem está querendo ter filho, vamos dizer, excetuando quem está com menos de 30 anos. Tá? Então, quem está com menos de 30 anos realmente não tem pressa. Quem está de 30 a 35 tem uma pressa já. E quem está com mais de 35 tem bastante pressa, porque cada mês que passa, não cada mês em si, mas qualquer perda de tempo é relevante. Então, sim, existe, e aí se cria, vai se aumentando, né? É uma lista que vai aumentando, você fala, eu fiz tudo, agora eu vou garantir o 100%. Então, você faz tudo isso, e no final, o que você consegue? Gastar o seu dinheiro com algo que não funciona, perder o tempo, sofrer, às vezes, dores, tem efeitos colaterais, pode, por exemplo, perder a trompa em investigações excessivas, tem exames que são invasivos, qual é o risco de perder o útero? Pequeno, tá? Mas sem nenhum benefício, é um risco que não compensa. E é muito forte nos grupos, fiz 1, 2 FIVs, não conseguiu positivo, aí vem, você investigou trombofilia, você fez ERA, você fez... Aí vem aquele monte de lista, né? Um monte de sugestão de paciente. E aí, quando a pessoa fala, fiz tudo isso, perde a força. Então, o pessoal não tem mais o que argumentar. Então, essa
esse relato de pessoa que fez tudo isso, que gastou um monte de dinheiro, perde a força, e é isso que a gente quer desmistificar, que não tem nenhuma bruxaria assim para ajudar a não ser persistir e mudar de estratégia, seja com óvulos próprios ou doados, né? Sim. O interessante é que nesse debate, eu falo que nesse campo é muito fácil ser favorável à intervenção. Por quê? Porque se você faz e não funciona, mas nossa, você fez, é um caso muito ruim. Então tá. Mas se você não fez, é porque você só não engravidou porque você não fez. Então sempre dá certo fazer o teste. Porque você faz o teste. Se você não engravidar, é porque você é muito ruim. Se você não fez, você só não engravidou porque não fez. Então é sempre fácil estar favorável ao teste. Então, seja na fertilização in vitro, porque tem falhas, tá? Infelizmente, a gravidez não é o que a gente gostaria. É bem abaixo disso, tá? E só tem 3 coisas. 3. Que aumentam, comprovadamente aumentam a chance de sucesso. Uma que serve para todo mundo. Tá? Repetição. Repetição, em todos os casos, aumenta a chance de sucesso. Então, se você pode fazer uma vez, você tem uma chance. Se você puder fazer 6 vezes, a chance é bem maior. Tá? Às vezes ainda continua baixa. Por exemplo, você tem 47 anos, uma vez é pouco, 6 vezes continua sendo pouco, mas é mais do que uma vez só. Tá? Mas, na média, a gente tem um aumento importante aí, quando você consegue repetir. A segunda é a utilização de óvulos doados. Só que isso não é para todo mundo. Tá? Aumenta a chance de sucesso para quem tem baixa chance com óvulos próprios. Para quem tem boa chance com óvulo próprio, não é uma intervenção que vale a pena. E a terceira, que também não é para todo mundo, é tirar a trompa dilatada. É só para quem tem a trompa dilatada. Tá? Então a gente tem essas 3 intervenções que realmente são efetivas. E além disso, o que garante não, mas que melhora a chance de sucesso, que vai te dar a melhor chance possível. Laboratório de altíssima qualidade e técnicas de captação de óvulo, porque uma técnica de captação de óvulo boa, você capta mais óvulos. Tá? Se você não sabe captar óvulo direito, você produz menos. Tá? E transferência de embrião, também técnica boa. Se sua transferência de embrião não é boa tecnicamente, você não usa um bom aparelho de ultrassom, não é bem treinado, você causa dor durante a transferência, você reduz um pouco a chance de ter um filho. Então, onde mais é importante a gente agir é onde as pessoas menos veem. Então, você é dado na hora da captação, não consegue ver a diferença na técnica, a transferência em si também não é muito. Então, não é no exame que a gente ganha, é na qualidade dos procedimentos. Você falou da retirada da trompa dilatada. Principalmente quem tem endometriose quer fazer muita investigação, limpar tudo. E então, efetivo mesmo seria só a retirada da trompa. Isso. Um dos pontos aí que você colocou da endometriose, muita gente acaba fazendo, são cirurgias para endometriose. Cirurgia para endometriose tem uma indicação boa. É a pessoa que tem uma dor que está causando repercussão na qualidade de vida. Então, a pessoa que está com a qualidade de vida diminuída por conta da endometriose, a cirurgia pode melhorar bastante, mas ela só é indicada quando as outras terapias falham. Tá? Por exemplo, uso de algum hormônio, uso de analgésico. E por que ela é deixada no segundo plano? Primeiro, porque tem riscos. Tá? Tem consequências, às vezes fica com colostomia, fica com cicatriz, aderência, pode. E aí é o pior lado da medicina para que chegue em mim. Muitas pessoas que fazem cirurgia para endometriose perdem reserva ovariana, perdem um ovário, e isso dificulta quando chega aqui, que cada óvulo te dá uma chancezinha um pouquinho a mais de ter um bebê. Pode ser aquele óvulo que faltou, era aquele que queria virar o embrião que vira um bebê. Então, cada óvulo a menos que eu consigo captar no procedimento é um pouco menos de chance que eu dou por vez e torna o tratamento mais caro, porque precisa repetir mais vezes. Tá? Então, esse que é o meu medo da cirurgia para endometriose. Para engravidar, a cirurgia ajuda? Não. Exceção, se a trompa estiver dilatada, e com endometriose não é incomum a trompa estar dilatada. Então, no caso de trompa dilatada, por conta da endometriose, que inflama e às vezes acaba obstruindo a trompa, aí tem motivo da cirurgia, que é a remoção. Qual que é o ponto
talvez que a gente vê de maior dificuldade. Uma vez que você tira a trompa, realmente não vai engravidar naturalmente. Tá? Mas se a trompa está dilatada, ela não funciona. Ela só atrapalha a gravidez. Mas isso é uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração. Tirou a trompa, não engravida. Vantagem de tirar a trompa. Existe uma evidência moderada de que reduz o risco de ter câncer de ovário na velhice em 50%. Então, cai pela metade o risco de ter câncer de ovário. Câncer de ovário é um câncer raro, mas muito grave. Tá? Então, é um benefício colateral de se tirar a trompa. E outro benefício é não ter gravidez na trompa, que acomete de 1 a 3% aí das gestações pós-fertilização in vitro. Então, tem desvantagem, tem vantagem, mas se tiver a trompa dilatada, se não tiver a trompa dilatada, não faz sentido tirar, tá? Não acho que não tem porquê você pensar em tirar a trompa nessa situação, mas se está com a trompa dilatada, aí vale a cirurgia. Endometriose. Se não tem dor, não tem motivo para fazer cirurgia. Não vai melhorar em nada o resultado da fertilização in vitro. E é muito controverso se melhora qualquer coisa naturalmente. Tem muita gente que propõe cirurgia para engravidar naturalmente, mas isso não é... Desculpa, isso não é consenso. Tá? Eu mesmo não acredito que melhore. Tá? A evidência é muito fraca de melhora. Eu não acho que vale a pena os riscos de uma cirurgia para endometriose, principalmente porque perde reserva ovariana. Tá? Então, é um pouco controverso esse assunto, mas a cirurgia ela é indicada para quem tem dor. Para aquela pessoa que... E aí, talvez até ajude a ter filho. A pessoa não consegue nem ter relação sexual. Ela opera, ela consegue ter mais relação sexual, porque vivia com dor, e isso melhora a qualidade de vida dela e vai até aumentar a fertilidade. Então, para dor, muito bem indicado. Só que se a pessoa vai operar para dor, eu tenho o nosso amigo cirurgião que trabalha aqui com a gente, o Dr. Zé Vitor, fala, não, agora quando eu vou operar, eu já sempre ofereço congelar. Porque... Por mais que eu seja, e ele é excelente cirurgião, por mais que eu seja cauteloso, sempre tem um risco de danificar os ovários e perder um pouco da reserva ovariana. A hidrossalpinge, porque só quando visualizado no ultrassom, ela tem indicação de remoção da trompa e não quando faz uma esterossalpingo ou algum outro tipo de exame. Por que não é tão significativo quanto a ultrassom? Essa é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta difícil de responder. Quando eu vejo ultrassom, é porque ela é maior. Então, começa daí. Entendi. E segundo, ela não está sob pressão. Então, quando eu faço uma esterossalpingografia, eu injeto o líquido com pressão. Então, às vezes, uma tromba que nem era dilatada, mas quando você põe pressão nela, ela dilata. Tá? Então, é uma tromba que ela não é naturalmente dilatada. Ela dilatou sob pressão. Então, não é um dano tão grave. Talvez ela não ficasse dilatada normalmente. Tá? Então, não seria um problema. E no ultrassom, a gente costuma ver, e algumas vezes tem o caso da trompa que dilata durante o preparo ou durante uma estimulação, quando produz um pouco mais de muco e de hormônio. Aí você vê que ela acumula líquido. Isso também acontece às vezes em cicatriz de cesárea. Tá? Também é um local que às vezes acumula líquido, isso pode prejudicar um pouco a chance de sucesso, tanto que já foi visto que quem tem cesárea tem uma chance, em média, tem uma chance de gravidez um pouco menor do que quem não teve filho, em transferência de embrião, tá? Talvez por esse líquido que acumule ali, e esse líquido, quando vai para a cavidade uterina, o embrião, ao invés de grudar no útero, fica nadando nesse líquido e não encosta em lugar algum. Ele perde a chance do contato. Então, mais provável é que esse líquido ele atrapalhe o embrião encostar no útero, tá? E começar o processo de implantação. Seja o muco, que fica acumulado no útero por conta de uma cicatriz de cesárea, seja o líquido que fica nas trompas, tá? Não é... Tem algumas pessoas que falam que é o líquido tóxico, se é tóxico ou não faz muita diferença, o que tem é que a gente engravida um pouco menos e que deve se evitar. Dá para entender fácil, o embrião ele mede 0,1 milímetros, 0,1. Qualquer gotinha, ele não encosta mais no útero. Você fica nadando naquela gotinha, ele fica perdido. Então, não pode ter líquido dentro da cavidade uterina para ele conseguir se implantar. Tá? Então, é esse o ponto. E eu acho que deu para responder, né? Porque no ultrassom eu realmente tenho a trompa que ela é naturalmente dilatada, que ela está acumulando líquido e que tem uma boa probabilidade daquele líquido ir para o útero e atrapalhar o processo de implantação do nosso pequeniníssimo embrião, tá? Que depois fica grande. Mas antes de implantar, ele é muito, muito, muito pequeno.
É impressionante a gente começar, a gente vê, acho que é essa ansiedade que pega com as tentantes. Nós vemos desde o início, e aí vem a louca dos testes, que eu estou fazendo uns posts das loucas do teste. Doutor, adenomiose, mioma, pólipo, o que deve ser feito sobre antes da FIV ou até para transferir o embrião? Isso atrapalha a implantação, atrapalha captar? Vamos lá. Bom, primeira pergunta, eu vou separar em dois tópicos aqui, tá? Primeiro, também agradecer a todo mundo com um monte de mensagem carinhosa. Muito obrigado a todos que estão assistindo aqui. Já passamos de 100 pessoas. Muito obrigado a todos aí pelo carinho. Vamos lá, então, para essa pergunta. Nada disso, nem a trompa dilatada, atrapalha produzir embrião. Tá? Vale a pena produzir embrião até antes de tirar a trompa, porque como é uma cirurgia, eventualmente existe um risco de danificar o ovário. Tá? Então, vale a pena a gente sempre pensar em produzir embrião antes. Produzir embrião, congela. Vamos lá agora ao outro ponto. Adenomiose. Impacto na implantação. Não tem. Tá? Não tem impacto na implantação. Existe um ou outro estudo mostrando uma diferença, mas o que eu costumo dizer da adenomiose é que é uma associação falsa, que é a mesma associação de tomar café e câncer de pulmão. Então, quando você pega todo mundo que toma câncer de café, quem não toma, quem toma café tem mais câncer de pulmão, mas não é por conta do café em si, sim porque tem uma associação com fumar. A adenomiose está associada com a idade. Então, mulheres com mais de 40 anos, 50% têm adenomiose. Mulheres com menos de 30 anos, 5% têm adenomiose. Então, a gente sai de 5% de prevalência abaixo de 30 anos para 50% acima dos 40. Então, metade das mulheres contra uma em cada 20. Tá? Então, quando eu comparo quem tem adenomiose e quem não tem, eu estou comparando mulheres de idades diferentes. Então, quem tem mais velha, quem não tem mais nova. E, obviamente, aí, quando você compara por idade, vai ter diferença. Mas quando eu faço trabalhos com transferência de embrião de óvulo doado, ou com embrião biopsiado, que a gente sabe que é o ploide, a taxa de gravidez é exatamente a mesma. Tá? Então, a adenomiose não tem nenhum impacto. Miomas também não tem impacto quando não deformam a cavidade endometrial. Pólipo, o impacto também é considerado pequeno. Aí o que a gente tem nessas... Então, engravida-se com mioma, engravida de todas as formas, tá? Com mioma, com pólipo, isso não atrapalha muito. O embrião ele é muito pequenininho para uma coisinha do útero, sobra um monte de espaço lá para ele grudar. Tá? Mas o que a gente tem? Eu tenho aí que pesar, quando eu vejo que a cavidade uterina não está normal, o risco e a dificuldade em se remover. Tá? Então, a pessoa vai perder muito tempo, se ela vai gastar muito dinheiro, tem que analisar todos esses fatores. Se for algo simples para a pessoa realizar a remoção sem risco para o útero, então, porque às vezes ao remover miomas, eu vou deixar uma cicatriz no útero e o útero pode romper durante a gestação, matar o bebê e a mãe. Tá? Então, ao se remover miomas, a gente tem que tomar muito cuidado porque eu deixo o útero com uma cicatriz. E o útero com a cicatriz, ele não é tão estável, ele não é tão resistente, ele não estica tão bem uma cicatriz, ela não permite a mesma elasticidade que o músculo. Dessa forma, tem que se tomar cuidado, tem que se pesar tudo isso. Vale a pena remover aquela lesão que está causando uma deformidade na cavidade, que talvez reduza um pouco a chance de ter um filho, tá? Ou não. E aí vai depender da segurança e da facilidade que for remover. Normalmente os pólipos são estruturas muito fáceis de serem removidas. Tá? Então, eventualmente a pessoa vai e remove. Se não for perder muito tempo, se tiver acesso fácil. Mas então, não é tão consensual como, por exemplo, a hidrossalpinge, a gente tem segurança que tem que remover. Essas estruturas que estão deformando a cavidade. Outros tipos de mioma, que ficam dentro da musculatura, intramural, os miomas que a gente chama subserosos, que estão do lado de fora do útero, tá? Esse certamente não vale a pena mexer. Agora, os miomas que eles estão na cavidade do útero, deformando, ou os pólipos, que também deformam a cavidade uterina, esses têm que fazer uma relação, parar, pensar, tem que ver caso a caso, ver dificuldades, não é tão preto no branco, tá?
quanto outras situações. E isso deve ser pensado com calma, discutido com cada casal, e aí para tomar uma decisão aí baseado nas informações reais e nas dificuldades que eles vão ter. Geralmente o que eu vejo, não é difícil tirar pólipo, mas a grande maioria dos miomas, se eu for tentar remover, eu vou fragilizar o útero e eu vou prejudicar a segurança da gravidez. Vai se tornar uma gravidez de maior risco. Entendi. Vamos falar um pouquinho da infertilidade masculina, cirurgia também, antes de tratamento de FIV. Varicocele, é indicado fazer a cirurgia antes da FIV? Esse é um ponto que a gente vê com muita frequência. Muitas e muitas pessoas sendo submetidas a varicocele. Tá? E no varicocele não é tão comum quanto a gente vê as pessoas chegando aqui. Então, o que a gente tem? Sim, a cirurgia para varicocele aparentemente tem algum efeito benéfico quando a varicocele é identificada na palpação, então as veias são bem grandes, óbvio, é exuberante a alteração, não é um saco, uma bolsa escrotal convencional, tá? Ele é cheio de vasos, então você percebe com mais facilidade. Isso leva a um aquecimento, tá, do local, e com esse aquecimento prejudica um pouco a produção dos espermatozoides. Então, se eu estiver juntando essas duas coisas, uma análise do sêmen, um espermograma alterado, tá, e a bolsa escrotal com veias exuberantes, se você junta essas duas informações, e a pessoa está tendo dificuldade para ter filho, então, assim, em verdade, você tem que juntar esses 3 pontos. Tem que ter o sêmen alterado, dificuldade para ter filho e vasos exuberantes na bolsa. Tá? Então, se você juntou esses 3, aí o urologista pode optar pela remoção da varicocele para corrigir essas veias, de forma a normalizar a temperatura, melhorar a produção do sêmen e tentar engravidar naturalmente. Então, essa é uma sequência. Mas o que a gente vê mais é pessoas que fazem ultrassom, aí no varicocele no ultrassom é quase todo mundo que tem a veia um pouco dilatada, e o que a gente vê são muitas pessoas fazendo cirurgia, às vezes com sêmen normal, ou às vezes com outro fator de infertilidade. E aí não é raro a gente pegar até piora, porque a cirurgia, você vai manipular o testículo, você pode causar dano nele. Então, toda cirurgia tem riscos, você pode prejudicar a produção de espermatozoide numa cirurgia dessa. Eu já vi vários casos de prejuízo, então ela tem que ser feita quando existe uma evidência boa do benefício. E a evidência boa do benefício a gente tem quando junta esses 3 casos. Um sêmen de qualidade, o sêmen alterado, dificuldade para ter filho e os vasos exuberantes. Ainda sobre a infertilidade masculina, é necessário fazer cariótipo no caso da fertilidade masculina? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta também um pouco difícil, tá? E precisa ser bem discutido. O que a gente tem é que pessoas com sêmen muito alterado, uma das causas dessa alteração do sêmen é ter um cromossomo X extra. Tá? O que a gente chama de síndrome de Klinefelter. Daí, você fazer o cariótipo e identificar que você tem um cromossomo X extra vai te definir a causa. Mas muito pouco para fazer além disso. Seria somente para você identificar uma causa aí de redução. E frente ao diagnóstico de Klinefelter, você poderia eventualmente fazer um aconselhamento genético, decidir se quer usar o seu sêmen ou um sêmen de doador, mas então essa é uma questão delicada que tem que se pensar com uma certa calma, discutir com o casal até onde que o casal quer ir, ou se realmente só quer tentar com o sêmen, não quer nem investigar nada disso, porque a gente não precisa saber de tudo. Tá? Estava tentando engravidar naturalmente, poderia, o casal pode continuar da mesma forma, tem espermatozoide, está para tentar ter filho, vai com óvulo, mistura, forma embrião, transfere e engravida, sem investigar. Ou pode ser que o casal queira saber e, eventualmente, se aconselhar, mas isso tem que ser discutido caso a caso, porque não é tão óbvio, não é um caminho a ser seguido fácil.
exames para homens, que também é divulgado amplamente na internet. A fragmentação de DNA e também a Sim. morfologia. Como é que pronuncia? Krieger, como é que é? É uma morfologia eu também não sei direito, tá? A gente fala de Kruger, mas o que a gente sabe, tá? Essa morfologia de Kruger faz parte do normal, tá? Do espermograma normal padrão da Organização Mundial de Saúde. O que a gente sabe, entretanto, é que, e isso é mais recente, antes dava mais valor para a morfologia, é que o único parâmetro que realmente está relacionado com a chance de gravidez natural é a quantidade de espermatozoides progressivos na amostra. Tá? Então, esse sim é o fator. E ele então, não tem a ver com a morfologia. E esse é o fator mais associado. Quanto à fragmentação de DNA, é uma coisa já antiga, que se avalia há bastante tempo, e que sempre tentam valorizar, mas não tem nada para ser feito com resultado. Né? Que, obviamente, você pode analisar o DNA do espermatozoide para ver se ele tem mais danos ou não. Esses danos são causados, basicamente, ou vamos dizer, mais provavelmente pelo estresse oxidativo, tipo a maçã que se morde, ela vai ficando marrom, que vai se oxidando. Então, o espermatozoide mais velho, ele vai oxidando, por conta do tempo, ele vai estragando o DNA dele, e você pode tentar avaliar esse estrago. Tá bom. Porém, é muito diferente a fragmentação de DNA se você colher com um dia de masturbação, com um dia de abstinência, com 2, com 3, com 4, com 5. Tá? E não existe uma intervenção comprovada para pessoas que têm uma fragmentação elevada que isso vai fazer aumentar a chance de sucesso. O que existe atualmente e que vem crescendo é que antes se orientava muito a abstinência, para ter mais sêmen, para ter mais volume, para ter mais espermatozoides. E agora, cada vez mais, a gente coloca para fazer menos abstinência. Quanto menos abstinência, melhor. Tá? Porque a gente vai pegar os espermatozoides jovens, que tiveram menos tempo aí de exposição, e com isso, menos danos no DNA e mais probabilidade de virar um bebê, tá? Mais probabilidade de serem saudáveis. Então, essa mudança, mas eu não preciso fazer esse teste para aplicar, eu aplico para 100% das pessoas. Tá? Não tem motivo para eu aplicar isso para quem e para o outro eu pedir 5 dias de abstinência. Se é melhor para um, é melhor para todo mundo. Tá? Porque vou usar só os espermatozoides jovens. Eu não preciso de muito volume de sêmen para fazer fertilização in vitro. A gente usa só uma gotinha. Entendi. Doutor, no Sim. caso de 12 óvulos doados, muita tentante pensa, vou ser receptora, óvulo de mulher jovem, vou conseguir de primeira. 12 óvulos doados sem sucesso. Seria o caso de investigar o marido? Olha, não necessariamente, tá? E até porque tem pouco para ser feito. Tenho 12 óvulos, tá bom. Vou aqui pegar as contas, vamos ver o quanto que 12 óvulos dá de chance de sucesso? Então, eu acho que começa com essa pergunta, tá? O que 12 óvulos doados te dão de chance de sucesso? Então, eu vou pegar aqui, ó. Queria aproveitar e dizer para quem está assistindo que eu vi perguntar, 32 anos, quantas chances de sucesso? Adiciona lá o Facebook no grupo fechado da Semear e manda para a clínica Semear que eles fazem o cálculo específico para vocês, viu, gente? Com óvulos próprios doados. A gente tem uma ferramenta que basta você colocar, e a gente também podia publicar esse Excel também, né, Lúcio, para as pessoas baixarem, para divulgar, que você preenche ali dentro e já sabe, é uma coisa que a gente fez para isso. Então, se eu pegar uma pessoa de 24 anos, tá? E 12 óvulos para a pessoa, isso dá uma chance de 66%, de 2/3. Uhum. Tá? Então, vou dizer, se você perdeu no 2 ou 1, você vai se pesquisar? Tá? Você simplesmente foi, de cada 3 pessoas que usam 12 óvulos, uma não consegue. Não é normal, não é um problema. É falta de sorte. Você poderia ter caído no 60. Todo mundo, aí, o que eu vejo também é que é muito fácil aceitar o improvável quando é bom.
Então, a gente já tem um paciente de 44 anos que engravidou fazendo um ciclo aqui? Já. É anormal? É 1% de chance. É bem raro. E aí, quando a pessoa faz vários e não consegue, ela acha que aquilo é um absurdo. Mas é menos absurdo do que engravidar de FIV de primeira com mais de 40 e poucos anos, tá? Se a gente chegar, só para colocar aqui a chance média de sucesso, tá? Dependendo da idade, mas quando a gente chega com 38 a 40 anos, a chance de sucesso do tratamento é 15%, 15, 20%. Então, é mais fácil não engravidar com 12 óvulos doados do que engravidar de primeira com 38 a 40 anos. E ninguém acha, uma coisa não parece um absurdo e a outras vezes a pessoa pode achar que é um absurdo, mas não é. Então, existe. E esse dado que eu estou falando é baseado nos números de Harvard, nos Estados Unidos, no melhor centro de produção do mundo, tá? Com óvulos doados nos Estados Unidos, que lá as doadoras recebem, então eles selecionam as que são boas. As doadoras que produzem bons óvulos, que produzem bebês, elas vão doar mais vezes. Então, é até esperado, é a melhor taxa de sucesso do mundo, assim. E mesmo dessa forma, 12 óvulos dá só 66% de chance de sucesso. Nós esquecemos que aumenta, mas tem ainda o bater na trave, né? Tem que ter sorte também. Não adianta, porque você sempre tem que ter sorte. Tem um monte de fatores que a gente não controla. A gente não controla se o embrião vai ficar dentro do útero, não controla se você vai desenvolver, não controla se vai ter um sangramento e perder. Então tem um monte de fator que a gente não controla e deixar essa nossa, às vezes, postura controladora de querer controlar todos os fatores, e não tem coisa que a gente realmente não controla e que a gente tem que ter serenidade para aceitar o desfecho daquela vez. E isso exige uma persistência, resiliência, ser forte o suficiente para cair. Não é fácil, mas levantar e continuar, porque é o único jeito que a gente consegue, tá? É persistindo, não é tentando se... E eu sei que a frustração faz até a pessoa com medo de dar errado de novo, com tanto que ela ficou chateada, ela desistir. Aí por isso que a gente se esforça muito, muito, para que tudo seja levado muito leve, para que a pessoa não ponha muita expectativa por vez, para sofrer o mínimo por vez, para que ela tenha mais força, que aquilo seja um tratamento tranquilo. Sabe, eu vou fazer, eu vou tratar até ter, e não vou botar toda a expectativa em um, porque quando você faz isso e não dá certo, o tombo é muito grande e uma boa proporção acaba de desistir. Então é muito importante aí a gente ir leve, né, Lúcia? Sobre persistir, queria que falasse um pouquinho do meu queridinho, que é o Plano Múltiplos. Graças a ele eu pude persistir e tenho hoje o Logan. Eu queria que falasse um pouco para o pessoal que está assistindo, como é que surgiu essa ideia, por que 12 tentativas em um deles, agora tem os 2 múltiplos novos. A gente vê algumas críticas, mas vai oferecer 12 porque não dá certo. O pessoal desconhece a equipe por trás, o laboratório. E a gente vê no grupo do Facebook, a gente vê um monte de mamãe semear, um monte de bebê semear, é visível o resultado. Fala pra gente o porquê do múltiplos e esse tanto de tentativa além dos óvulos doados. Pronto, vamos lá. O que a gente... a gente que sempre almejou por oferecer um tratamento mais acessível, mais amigável, que mais pessoas pudessem ter acesso à reprodução de qualidade e focar os nossos esforços naquilo que traz resultado, que é ter boas técnicas e bom laboratório. E oferecer um tratamento por um preço mais baixo. Mas, mesmo fazendo isso, não era suficiente. Muitas pessoas vinham, era mais baixo, conseguiam fazer 1, 2, 3 vezes e continua dando negativo. Lembrando, nos Estados Unidos, mais de 4 vezes para cada bebê. Na Austrália, 5 vezes para cada bebê. Tá? Então, às vezes não dá. E quem tem dinheiro, recursos suficientes com tratamento caro para fazer tantas vezes? Tá? Então, o que a gente percebeu? Que a gente sofria demais com esses casos, que faziam várias vezes e que depois não conseguiam. E que tinha muitas pessoas que tinham mais sorte, e que engravidam de primeira,
e que talvez eu pudesse fazer algo que a gente combinasse tudo e conseguisse oferecer uma excelente chance de sucesso para muitas pessoas. Então, qual que foi a ideia? Eu vou criar um programa que ele não é para a pessoa fazer muitas vezes, é muito pelo contrário, para a pessoa fazer uma. Não é para fazer 12, não, você vem para fazer uma vez só, não é para fazer 12, mas você, caso não consiga, não tem que se preocupar com a parte financeira, além da emocional, para repetir o quanto de vezes forem necessárias até conseguir um bebê. Falar, mas oferece 12 porque não consegue. Não, quanto mais rápido eu conseguir, mais lucro, vamos dizer assim, a semear tem. E isso também é um fator importante, porque aumenta a confiança da paciente na gente. Tá? Fala assim, olha, eu estou fazendo de tudo para dar certo. Se der errado, eles que vão fazer, tem que fazer de novo, tem que gastar, porque eu não vou gastar mais. O laboratório vai entrar tudo de novo, vai entrar com todos os recursos, e eu não vou gastar. Quem vai gastar são eles. E para a gente é mais fácil, com estudo e avaliando, discernir aquilo que realmente é útil daquilo que não é. Então, com isso, a gente consegue investir o recurso das pessoas melhor. Então, o que eu faço? Olha, fica mais caro, precisamos de um recurso maior, mas eu vou conseguir te oferecer tratamento suficiente para você chegar onde quer, tá? É possível terminar o múltiplo sem filho? Claro que é. Por exemplo, 45 anos. A chance de sucesso é menos de 1% por vez. Mesmo fazendo 12 captações, a chance vai ser menor que 10%. É mais de 90% de não conseguir. Mas se a pessoa quiser fazer as 12 vezes assim, tudo bem. Mas o múltiplos total, que a gente chamava de múltiplos tratamentos antes, a gente chama de múltiplos total, te dá também a possibilidade de usar óvulos doados. E para muitas pessoas, isso é a diferença entre não conseguir, entre passar as 12 vezes sem conseguir e conseguir um bebê. E não é tão fácil aceitar o uso de óvulos doados. Tá? A mulher tem que abdicar da carga genética, é algo... O filho é do mesmo jeito, da mesma alegria, mesma dor de cabeça, mesma tristeza, o mesmo choro, o mesmo trabalho, o mesmo dormir à noite, ter que mamar, tudo igual. Mas não é fácil aceitar abdicar, não é fácil abdicar de passar a carga genética para o filho. E se isso ainda tiver um custo, além desse sofrimento, mas eu tenho que gastar tudo isso, fica mais difícil aceitar. E como já está incluído, é uma forma da pessoa aceitar um pouco mais fácil, tá? Pelo menos não vai ter esse peso, e com isso atingir o objetivo, que é ter o filho com o menor sofrimento possível. Tá? Então, a ideia do múltiplos era essa, a gente conseguiu oferecer o tratamento suficiente. E quanto crítico de falar que oferece 12 porque não funciona direito, é justamente pelo contrário. Quanto antes, e ninguém oferece múltiplos, se tiver um laboratório melhor que o nosso, ótimo, ele vai oferecer o múltiplos por menos. Vai oferecer 12 vezes até o primeiro nascimento por menos do que o valor daqui. Não tem isso, né? Então, essa é às vezes é uma forma de tentar iludir as pessoas de que alguma coisa é ruim. Mas o que eu vejo é que a gente não teve nenhuma pessoa insatisfeita do múltiplos ainda, assim, de falar, eu fiquei insatisfeito, tá? A gente já teve quem não engravidou, mas até quem não engravidou ficou muito satisfeito de poder ter feito todas as vezes, mesmo que seja com óvulo próprio, mesmo que seja com mais idade, porque pelo menos ela se sentiu tranquila, então pôde tratar o quanto que ela quis, e que ela não vai levar consigo um arrependimento, nossa, eu não consegui ter filho porque eu não tive dinheiro suficiente para testar muito, para tentar muito. Não, teve. É que realmente era um caso muito difícil de conseguir. Tá? Então, o múltiplos nasceu disso. Só que o que aconteceu esse ano? A gente percebeu que, para algumas pessoas, podia parecer um exagero isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma menina de 36 anos com boa reserva ovariana. Ela não vai precisar de 12 vezes de óvulo doado. Ou é muito improvável que isso seja necessário. Mas é provável que ela não consiga de primeira. É provável que ela tenha que repetir algumas vezes. Tá? É possível isso. E aí a gente criou 2 novos múltiplos. Os múltiplos próprios, que permite a pessoa fazer até 6 captações de óvulos, que, por exemplo, encaixa muito bem para esse caso. Tá? Pessoa de 36 anos com boa reserva. E o múltiplos doados, que é para quem quer ir direto para óvulo doado. E já permite usar até 24 óvulos, e 24 óvulos aí já dá mais de 90, 95% de chance de sucesso.
Tá? O óvulo doado, então esse é o que a gente tem, que a gente criou essas outras duas situações. O melhor ainda é o múltiplos total, para quem, vamos dizer, quem não tem uma chance de sucesso muito boa, o melhor é o múltiplos total. Quem tem uma chance de sucesso boa, não quer garantir, não quero correr risco, não quero ficar preocupado, múltiplos próprios, é uma excelente opção. E a outra, para quem já quer partir direto para o óvulo doado, não quer tentar nenhuma vez, já sabe, já definiu, o múltiplos doados é uma excelente opção também. Todas elas, a gente vai poder oferecer mais de 90% de chance de sucesso. Tá? Então, qual que é o objetivo? Quando eu sento com um casal? Vamos bolar uma estratégia para ter mais de 90% de sucesso. Eu acho que é isso que é a função do médico casal. Olha lá, vamos ver o seu caso, eu vou individualizar, vamos ver sua reserva variando, idade, algum outro fator, vamos colocar tudo isso no papel e vamos decidir qual que é o planejamento. E não falar que é uma FIV e já conseguiu um bebê, porque isso não é realidade em lugar algum do mundo, tá? Mas com uma boa estratégia, pensando bem, dá para oferecer para todo casal mais de 90%. Tem casal que não vai aceitar. Tá? O uso de gametas doados. Tá? Mas, nesse caso, tem que estar ciente. Olha, não estou conseguindo 90% porque eu não aceito as possibilidades. E aí, mas para quem aceita, a gente consegue planejar, dar uma boa chance com o óvulo próprio, ir para o óvulo doado. E eu acho que é essa que é a função principal do médico aí, junto com o paciente, é essa orientação, esse planejamento, mostrar que não é tão fácil, mas que chega-se sim. A gente consegue oferecer mais de 90% de sucesso, tá? Mas não é do jeito, talvez não seja com os mistérios, com os exames, e sim com uma estratégia pensada, um bom planejamento. Com isso a gente consegue sim. E algumas pessoas pensam que os médicos não ficam chateados com os negativos, com as possíveis perdas, e que comemora cada positiva equipe também, né, que acompanhou. Sim. Então é muito bom deixar isso claro, viu, meninas tentantes? Os médicos comemoram também, a equipe também comemora. A gente comemora muito, 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 muito. Muito, muito. Cada caso para a gente é super especial. E a gente tem muito, muito carinho por todos. E principalmente o médico que está envolvido com o caso é o que mais fica envolvido, tá? Obviamente. Mas toda a equipe aqui se envolve, cara. E a gente se envolve mais como é caso mais difícil. Porque quem a gente vê mais, vê sofrer mais, tá? Então, quanto mais sofrido o caso, mais a gente apaixona. Porque a gente... O sofrer leva à paixão, né? Então, a gente tem, assim, os casos mais difíceis que geraram muita dificuldade para o casal, a gente acaba tendo... A gente sempre tem empatia, a gente sempre sofre junto, e quando vem o sucesso, a alegria é enorme. É demais, né? Eu já vi, pude presenciar. Doutor, aqui tem algumas perguntas sobre o múltiplo, se inclui valor da transferência. Inclui, meninas. Quem tiver dúvida sobre o múltiplos, as regras do múltiplos, adiciona o Semear Fertilidade. Tem o grupo no Facebook, também os grupos no WhatsApp. A gente se ajuda, é muito bacana. O doutor Wellington responde as perguntas das tentantes. A gente agradece demais, viu, doutor, por essa ajuda. Muito obrigado. E entrar no grupo do Facebook realmente é uma boa. Lá tem muita experiência, lá tem muita história. É muito bacana o nosso grupo. É um grupo super movimentado. Todo dia tem muita coisa acontecendo, tá? Não é um grupo parado, é um grupo cheio. Então, vale a pena entrar no grupo, tem muita coisa para ver, tem muita dúvida para tirar, e qualquer dúvida que tiver da parte comercial, que a gente vê muita dúvida, basta ter contato direto com a gente. Mas sim, o Múltiplos inclui todas as transferências, tá, que forem das captações ou dos óvulos doados até o primeiro nascimento. Tá? Inclui toda a parte laboratorial, tudo, e os procedimentos daqui. E ainda sobre controlar. A biópsia é uma das formas de tentar controlar, conseguir o nosso bebê. O pessoal perguntou se eu fiz biópsia, que eu transferi 10 embriões, se eu fiz biópsia. Não fiz biópsia, eu persisti no múltiplos. E quando ou onde pode entrar a biópsia? É interessante entrar a biópsia. E se, tem outra pergunta aqui, embriões que foram avaliados como aneuploides, na biópsia podem gerar um bebê?
Tá ótimo. Bom, vou até começar colocando um ponto para já responder uma das perguntas. Sim, um embrião alterado pode gerar um bebê saudável, porque o teste ele não é 100% preciso. Ele é 96% preciso. Tá? Então, ele tem uma precisão boa. Existe um novo teste sendo lançado agora, que é o teste não invasivo, que ele é só 70% preciso, ou seja, ele erra em 30% das vezes. É altíssimo, tá? Então, é pouco útil. Como é que você vai jogar o embrião fora tendo 30% de chance dele ser saudável, tá? Eu acho ele um teste ainda inútil no mercado, mas já estão vendendo como se fosse a salvação da FIV esse teste genético. E a biópsia também é vendida muitas vezes como a salvação da fertilização in vitro, mas a biópsia é extremamente restrita, tá? Já saiu no único órgão governamental do mundo sobre a fertilização in vitro, que é a HFA, que é do Reino Unido. Ele é considerado como luz vermelha, como ruim, como não tendo evidência de benefício, depois que saiu o melhor estudo. Esse estudo foi feito com financiamento das indústrias que vendem o teste, para provar que o teste funcionava, e mesmo assim ele mostrou que ficou pior ao se fazer o teste, mesmo com a primeira transferência. Tá? Então, de uma forma geral, ele só prejudica a chance de sucesso. E a gente estima que reduz em 20, 25% a chance de ter um filho ao você fazer a biópsia. E ainda também reduz a chance de ter um filho, porque você gasta mais dinheiro com a biópsia e você pode fazer menos vezes. Tá? Então, os recursos são limitados. Ao se fazer a biópsia, você acaba gastando com algo que não aumenta a sua chance de ter um filho. E aí você reduz a sua chance de ter um filho. Tá? Então, seria esse o problema. Tem vantagem a biópsia? Tem. Se eu considerar mulheres com mais de 40 anos, ou mulheres com translocações cromossomáticas, que já tiveram vários abortos, pesquisaram e identificaram algum problema que aumenta a chance do embrião ter aneuploidia, que é a translocação, se elas tiverem uma boa reserva ovariana, mulher com mais de 40 anos com boa reserva ovariana, ou com translocação com boa reserva ovariana, aí a biópsia pode ser que esteja útil, ou vamos dizer, é onde ela mais poderia ajudar. Não é provado que funciona, mas é onde mais poderia ajudar. Por quê? Porque eu deixo de transferir muitos embriões, que muitos vão dar alterados, e com isso eu posso perder menos tempo até atingir o bebê, até chegar na gravidez. Ou passar por menos abortos, tá? Porque o embrião alterado ou aborta ou não engravida, ou o teste errou, tá? E nasce um bebê saudável, mas basicamente é isso. Então, isso seria a vantagem. A outra vantagem que existe da biópsia é reduzir o risco de ter um filho com síndrome de Down. Tá? Essa é uma outra vantagem, mas o risco, em geral, é baixo. Tá? Com 40 anos é 1%, 99% de chance de não ter. Então, assim, um risco ainda baixo, mas aí que vai para cada casal decidir. Então, vantagens. Eu vou evitar algumas transferências, vou deixar de fazer várias transferências. Isso pode ser bom. Quando que é bom? Quando tem uma boa reserva ovariana, tá? E tem uma alta chance de aneuploidia. Se não, caso contrário, paciente de 43 anos que capta um óvulo, vale a pena fazer biópsia? De jeito nenhum. Se conseguir formar um embrião, ele não mexe nele, não danifica, não estraga, coloca ele dentro do útero, tá? Porque talvez seja a única chance de virar um bebê. Aí você, às vezes, faz a biópsia, dá alterada, você vai jogar fora, porque você fez a biópsia, não é para você dar alterado e transferir, não faz o menor sentido você fazer a biópsia para transferir o alterado, então até pode. Mas se você está para transferir, se der alterado, então não faça. Não faz o menor sentido você ir fazer um exame invasivo no embrião, remover as células dele, para depois vir alterado e você transferir. Não, então se você fez o teste, é para jogar fora o embrião. Não faz, na minha cabeça, pelo menos, não faz nenhum sentido. Só se a pessoa fez a biópsia pensando pouco a respeito do assunto, tá? Sem um bom julgamento, sem uma boa consultoria. Se a pessoa fez a biópsia por fazer, porque é moda, alguma coisa assim. Mas se for bem pensado, não faz o menor sentido fazer a biópsia para transferir o que está alterado. Mas sim, pode virar um bebê saudável, tá? Então, por isso, então, você não faz, tá? Então, não tem como você utilizar esses dois pontos. Fazer a biópsia e querer transferir se está alterado.
Então, a ideia toda da biópsia é reduzir transferências, é não transferir embriões alterados. O que Mas não no múltiplo já não faz sentido fazer biópsia com essa quantidade de transferências que teríamos de acordo com os embriões, né, gerados. Então, onde que faria sentido? Tem casos que faz. Pessoas que tiveram muitos abortos e querem reduzir o risco de aborto e tem uma boa reserva ovariana e que pode se dar o luxo de perder um pouco da chance de sucesso. E que o custo talvez não seja um problema. Então, se eu tenho uma idade que tem uma alta proporção de aneuploidia, vamos dizer, mais de 40 anos, tá? Tem uma boa reserva, que não é fácil ter mais de 40 anos e ter boa reserva ovariana, tá? Então, a gente tem que juntar coisas, começa a ficar restrito. E já teve abortos. Então, olha, tem que ter tido abortos mais de 40 anos, boa reserva ovariana. Ou, ao invés de mais de 40 anos, ter uma translocação. Mas chegar todos esses pontos. Tem que ter boa reserva, alto risco de aneuploidia. Aí, fazer a biópsia pode reduzir um aborto, reduzir o tempo até uma gravidez. Às vezes, forma 10 blastocistos, dá um saudável. A pessoa vai perder menos tempo até uma outra captação. E aí faz um certo sentido. Ao invés de eu fazer 10 transferências, que eu transferi de um em um, eu faço só uma, se não deu certo, eu já vou captar de novo, perco menos tempo. Então, mas é uma discussão profunda que depende de cada caso e não é uma coisa geral. A biópsia não é uma salvação para todos os casos, mas em casos específicos, o risco-benefício pode ser favorável. Costumo dizer que, no geral, é um risco-benefício, uma balança equilibrada, mas com uma tendência negativa de ser pior. Tá? Mas para alguns casos, dependendo, a vantagem pode valer a pena e a pessoa pode optar por fazer. A pessoa sempre pode optar por fazer, tá? E além de tudo isso, apesar da gente não recomendar biópsia, como tem muitas centros que fazem biópsia para 100% dos casos, a gente tem o menor custo possível para quem que vai fazer a biópsia, o lado negativo, que é o custo, não atrapalhar tanto na chance de ter um filho. Então é importante, a gente briga com as pessoas, com os fornecedores, com quem testa, para a gente conseguir oferecer o teste no menor custo possível, já que um dos maiores problemas do teste é o custo. Eu vi que teve novidade, uma nova parceria aí que reduziu bastante. Reduziu, a gente conseguiu. A gente conseguiu reduzir bastante. Já era bem mais baixo, e agora eu sei que é menos da metade aqui do que em muitos locais do Brasil. Tá? Então a gente conseguiu um belo preço. Nossa, aqui... quanta mensagem. Muito obrigado aí a turma toda pelo carinho. Estou vendo aqui tanto de comentário que a gente está tendo, Lud. Muito bom. Tem bastante. Olha só, doutor. Agora, biópsia e óvulos doados. Uma mulher que teve aborto de repetição em 38 anos. Deve ser feito biópsia em óvulos doados? Embriões gerados em óvulos? Tá ótimo. Já está bem provado que biópsia não traz qualquer benefício quando a mulher tem menos de 35 anos. Isso já está muito bem documentado. Que só vai levar custo e perder chance de sucesso. E como óvulos doados são sempre de mulheres com menos de 35 anos, não faz sentido a gente gastar dinheiro com isso. Melhor gastar dinheiro com fralda depois, tá? Não faz sentido você jogar. Por mais que a gente tente economizar o preço, não vale a pena. É jogar dinheiro fora. Tá bom, você pode reduzir uma biópsia, uma transferência ou outra, algum problema, mas vai só acabar gastando. Então não vale a pena, tá? Esse é um ponto para não faz nenhum sentido fazer. Você vai estar diminuindo a chance de gravidez e gastando mais. Lud, eu vou ter que terminar, falta 10 segundos, eu estou vendo aqui no meu trailer. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho, eu agradeço. Lud, beijo, pode dar um tchau para todos. Obrigada, gente.